muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no seu canal. Bom, meu nome é Paulínia Queiroz, eu sou mineira de São Sebastião do Paraíso, tenho 53 anos, sou mãe da Júlia e da Bruna, duas meninas maravilhosas que estão morando em São Paulo agora. Sou casada com José Maria hoje é chefe de cozinha e meus pais são vivos e moram em São Sebastião do Paraíso. Recentemente eles estão passando mais tempo no sítio, que é onde eu cresci. Então eu sou uma menina do interior que cresceu no meio de sítio, de gado, café, e numa cidade pequena, rodeada de amigos, rodeada de coisas que tem no interior. É o que eu trago na minha história, na minha trajetória. Eu vim para Ribeirão Preto trabalhar, porque estudar eu estudei em Franca e fiz análise de sistemas. E assim que eu formei, eu vim para Ribeirão Preto e comecei a trabalhar no ramo. Tem 30 anos que eu trabalhei nessa área e convivi com parte de empresas exatas, sistemas, durante todo esse meu percurso, durante toda essa minha trajetória. Totalmente diferente do que eu faço hoje. Nossa, você vem de um mundo tão diferente, né? Agora, conta pra gente, como é que a cerâmica entrou na sua vida? BP realmente é um mundo totalmente diferente e para mim foi surpreendente. Né? Eu, como comentado, só trabalhei nesse ramo de exatas e de empresas e por conta de correria, do que a vida nos leva, eu nunca parei para estudar ou ter um hobby referente à parte artística. E depois que nós vendemos a empresa, eu consegui, né, ter um pouco de tempo mais livre e juntou com a pandemia, né, que fez todo mundo parar e repensar suas vidas e ter um pouco mais de um tempo livre e encontrar outras formas de se expressar. E neste tempo eu também fiz uma cirurgia. E mesmo com a pandemia, a gente estar parado, né, o mundo estar parado, a cirurgia realmente que me fez parar de vez e ter um tempo de repouso, de reflexão maior. E nesse tempo eu comecei por meio de uma amiga muito querida que me deu aqueles livrinhos de colorir. Eu também nem isso eu nunca tinha feito na minha vida. E eu me encantei em começar a colorir. E a minha filha, que faz moda, me viu fazendo esse trabalho, falou: mãe, por que você não pinta aquarela? Eu tive aula na faculdade e nós fomos na Calunga e compramos lá as aquarelas escolares, né? E ela começou a me ensinar e aquilo eu fui me encantando. E aí começou a abrir o mundo para mim, desse mundo artístico. Comecei a estudar, comecei a aprofundar e veio o interesse em fazer uma aula de cerâmica. Então eu comecei fazendo a aula de cerâmica como um hobby, fiz na Barrige, uma professora muito boa, e no momento que eu pus a mão na argila, eu soube que aquilo ia me dominar. E realmente eu fui dominada por essa arte, por esse trabalho, por esse mundo maravilhoso que é o da cerâmica. Realmente é um mundo muito vasto e encantador. E você comentou comigo que faz só 2 anos que você está nesse mundo, né, da cerâmica. Em que momento que você percebeu que isso viraria uma
uma profissão em si e não só um hobby. Pepe, isso mesmo, faz um pouco mais de 2 anos que eu comecei a me encantar pela cerâmica. E nesses 2 anos foram muito intensos para mim. Como eu tinha vendido a minha empresa, eu estava com um tempo profissional mais livre, eu me aprofundei imensamente, intensamente e imensamente nesse mundo, fazendo os cursos, fazendo as aulas presenciais, cursos online, cursos, workshops, oficinas, feiras, tudo que envolvia cerâmica, eu estava imersa nesse mundo. Procurei, mesmo em minhas viagens, onde eu ia, procurava museus, procurava lojas, procurava história, tudo sobre a cerâmica. Então, são poucos anos, mas eu diria que foram anos muito intensos, e de muita busca e de muita imersão neste mundo da cerâmica. Bom, agora explica pra gente como é que funciona hoje sua rotina profissional do começo ao fim de uma peça. Pepe, a cerâmica é linda, é um processo maravilhoso, porém bem demorado, bem moroso. Como eu disse, exige muita paciência. Para a gente fazer uma peça de cerâmica, a gente primeiro precisa da massa, que hoje que tem o nome comercial de argila. Hoje a gente tem muitas argilas comerciais, né? Não precisamos mais ir na beira do rio e apanhar nosso barro. A gente consegue comprar as argilas e depois da argila adquirida, nós vamos começar a preparar. A gente precisa sovar. Sovar é um processo que a gente amassa bastante a argila para poder tirar o ar e encontrar alguma impureza, alguma coisa, a gente elimina nesse momento. A argila preparada no ponto certo, a gente vai passar para as técnicas de modelagem. Nós podemos trabalhar com a mais rudimentar, que é a paint pot, que é só através do movimento com as mãos, né? A única ferramenta que a gente usa são os nossos próprios dedos e as mãos. Podemos trabalhar com placas, abrindo a placa ou em uma plaqueira ou no rolo de massa mesmo. Podemos fazer no torno e também tem a técnica do acordelado, que são cobrinhas que vão montando e fazendo formatos de peças, que também utiliza mais algumas ferramentas e a mão. A cerâmica, ela é uma arte milenar. Data-se aí de 20 a 25 mil anos antes de Cristo, peças encontradas, vestígios de peças encontradas. E então, nesse sentido, pensando que tipo de ferramenta, que tipo de tecnologia as pessoas tinham nessa época, é basicamente nenhuma. Então, nesse período, né, desde esse período, as pessoas vêm aperfeiçoando, e o que quer dizer que a gente pode fazer uma peça no meio da natureza, né? E uma outra coisa muito interessante da cerâmica é que ela utiliza os 4 elementos. Então, uma peça, nós estamos falando do barro, né? Que é a terra, nós estamos falando do ar para secagem, a água que forma o barro, né? Junto com a terra, e depois o fogo para queimar e transformar a argila em uma peça de cerâmica. Eu acho isso muito encantador, particularmente. E voltando aqui para nossa rotina, né? Fizemos as modelagens, nós vamos dar acabamento, né? Então, uma outra fase. E essa precisa de algum tempo para a peça em si enrijecer. Ela tem a peça antes da queima, ela tem pontos
Então tem que estar num ponto específico que aceita os acabamentos. Após o acabamento, a gente deixa a peça secando. Essa secagem, ela tem que ser uma secagem controlada. Principalmente aqui em Ribeirão, o nosso clima é muito seco, né? Então nós temos que controlar para que a secagem seja uma secagem lenta. E ao mesmo passo que quando está chovendo muito, a gente também tem que controlar, porque senão ela fica muito tempo secando, né? Então a secagem é uma secagem cuidadosa, estamos falando aí de exercer a paciência novamente. E ela fica ali o tempo que for necessário até estar no ponto certo da gente colocar no forno para fazer a primeira queima. A primeira queima a gente chama a primeira queima de biscoito. E ela fica, acho que aqui tem bastante peça no biscoito. E ela fica num ponto onde ela já se transformou numa cerâmica. Ela é um pouco mais sensível, ela é porosa, então ela não aceita você colocar água sem que ela vaze, né, por exemplo. E é o ponto onde a gente vai fazer os acabamentos de cor e onde a gente fala que é a esmaltação. A esmaltação não é uma tinta, esmalte é um composto químico. A esmaltação, ela é feita por compostos químicos vítreos. Ela vai dar aquele brilho e aquele toque gostoso da gente pegar, de colocar na boca e de colocar os alimentos, né? E esse mundo é vastíssimo. Tudo isso que eu estou falando é um resumo e tudo tem ramificações gigantescas no processo e formas de fazer, das mais sofisticadas, mais rudimentares, né? Então, a rotina então de uma peça de cerâmica, ela passa basicamente por todos esses processos. E eu vejo aqui no seu espaço, né, no seu ateliê, que você tem peças utilitárias, mas também tem peças autorais. Como que funciona isso? Como é isso? Pepe, é isso mesmo. Eu trabalho com utilitários e tenho aí algumas peças autorais. O utilitário, ele é uma peça mais fácil de vender, né? As pessoas têm mais interesse em adquirir. Eu, particularmente, acho que as pessoas, quando compram um utilitário de cerâmica, não só da minha autoria e fabricação, mas qualquer peça de cerâmica artesanal, ela está levando para sua casa um pedaço de arte. E eu acho muito legal alguém poder tomar um café numa caneca artesanal, numa xícara artesanal, que foi feita durante todo esse processo que a gente comentou aqui, todo trabalhoso, feito com amor, com carinho, com empenho, né? Eu acho isso muito interessante, você servir na sua casa, numa travessa de cerâmica artesanal, comer num prato, e você ter um vaso feito, uma jarra com a cerâmica artesanal. Eu acho extremamente chique e artístico isso. Eu acho que você está utilizando de meios artísticos para embelezar a sua casa de uma forma acessível, né? E as peças autorais é aquela expressão que é da alma da gente, né? Não que as peças utilitárias não tenham as nossas impressões de história da vida aí, mas as autorais, elas vêm para expressão maior da nossa alma, né? Eu gosto muito de quando eu faço as minhas peças autorais, eu gosto de fazer vasos grandes. Eu gosto muito de fazer mulheres, corpos de mulheres, seios, corpos curvilíneos. Gosto muito de peixe, adoro fazer peixes. E gosto muito de passarinhos, né? E é onde eu foco um pouco mais e adoro fazer essa parte que é mais livre, né? Para aperfeiçoamento,
eu faço aulas de pintura, aulas de desenho, eu faço oficinas com a sua mãe de desenho, faço aulas de escultura com o Guido aqui em Ribeirão. Isso tudo ajuda a gente a desenvolver a técnica, né? A gente aplica nos utilitários e aplica nas peças autorais, né? Uma outra parte que me ajuda muito a uma expressão e que conversa com a minha alma são as oficinas que a gente faz aqui no ateliê. São pessoas que vêm e encantam também com esse mundo da cerâmica e querem experimentar, né? Como que é fazer uma peça, como que é todo esse processo. Então aqui no ateliê a gente também faz oficinas e para iniciantes, pessoas que nunca colocaram a mão no barro, vêm e saem com a sua peça pronta, né? Sai com a sua peça pronta no processo todo da cerâmica, né? Aí em torno de um mês, mais ou menos, que a gente denomina aí o processo da cerâmica, né? Comentando também, aproveitando, comentando também das oficinas, vamos comentar que aqui no ateliê a gente também faz uma feira, que é uma outra coisa que é uma expressão muito gostosa e a minha alma sorri quando a gente tem colegas, abre o espaço para colegas, artistas e amigos também colocarem seus trabalhos e suas artes e artesanatos e produtos artesanais aqui no ateliê. Então a gente faz confrarias. Nossa feira do ateliê a gente denominou de confraria. Nós já fizemos 2 e foi um sucesso completo. E um outro projeto já anunciando aí, já prevendo, colocando para vocês uma novidade. Nós estamos organizando uma feira de cerâmica aqui em Ribeirão Preto. Tem muito ceramista aqui em Ribeirão. Ceramista é um povo muito bacana, generoso. Tem um coleguismo muito grande e eu acho que é muito viável esse evento aqui. É muito possível de acontecer. E vai ser um sucesso. Aguardem que essa novidade aí já a gente anuncia com mais detalhes. Bom, e para a gente fechar esse nosso papo de hoje, infelizmente, quais são os seus desejos para você e para o mundo hoje? Poxa, Pepe, que profundo. Bom, para mim, eu desejo que eu continue neste mundo da cerâmica, que me fez muito bem. O que ele me trouxe de abertura, de conhecimento, de prazer, de vida, de aprendizado, foi muito grande. Eu sempre fui uma pessoa feliz, longe de eu falar aqui que eu não fui feliz, mas hoje eu sou uma pessoa mais realizada, mais tranquila e muito satisfeita com realmente o que eu faço. Eu acordo muito feliz para vir e fazer minhas peças e entregar uma encomenda ou fazer minha peça autoral. É de uma grande felicidade. Fazer cursos, eu adoro tudo que envolve cerâmica. Então eu desejo que eu consiga permanecer nesse mundo e aprender cada vez mais, porque é muito vasto e tem muita coisa ainda para aprender. Agora, para o mundo, eu posso desejar que o mundo todo faça cerâmica? Pode. Então eu desejo que o mundo todo faça cerâmica, que todo mundo um dia na vida tenha essa experiência de colocar a mão no barro e se expressar aí de alguma forma, a colocar um pouco da sua história, um pouco da sua vida numa peça de cerâmica. Bom, então você já sabe, se você quiser comprar ou quiser aprender a fazer uma peça de cerâmica, é só você vir aqui no ateliê da Paulis, que fica aqui em Ribeirão Preto.
Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo para vocês. Queria já aproveitar e agradecer demais a sua presença. Obrigada, muito porque obrigado. foi uma honra, um prazer. De todos os projetos que eu fiz, eu acho que esse foi um dos mais lindos e prazerosos. E é isso, gente. Já sabem, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal.